o plano de assistência familiar da BUDSC. Hoje é o dia de Douglas Emanuel Marchetti, candidato a prefeito ou pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Ele que está no União Brasil e está também com a Gilmara Giotti, que é pré-candidata a vice-prefeita, ela que está hoje no PSD. E nós vamos conversar com ambos aqui dentro das regras que foram estabelecidas, que a regra basicamente é o tempo, né, que a gente tem para trabalhar aqui com os nossos pré-candidatos, 25 minutos, uma conversa para que a nossa população, o nosso ouvinte, possa conhecer um pouco melhor. A gente não entra muito especificamente em plano de governo, até porque pré-candidatura, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte ainda até chegarmos no mês de julho. A ideia é um bate-papo para que a população comece a ter um pouco mais de contato, apesar de já ter contato com essas pessoas, porque já estão na vida pública aí há algum tempo, mas agora na condição de pré-candidatos então. Primeiramente, vamos cumprimentando a Gilmara, né? Dando aí às damas a honra de cumprimentá-las primeiramente. Gilmara, bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia, Bruno. Bom dia também aqui ao Douglas. A quem também nos acompanha, né? Através das redes sociais, através do rádio. Um bom dia especial a cada um de vocês. Muito bem, agora sim, então, Douglas Marchetti, pré-candidato a prefeito da nossa cidade de Timbó. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia ao Bruno, ao Júlia, toda a equipe aqui da Rádio Cultura. Bom dia especial à minha colega, aqui parceira do projeto, a vereadora Gilmara, e também um cumprimento especial a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, vamos começar como começamos com todos que aqui estiveram. Douglas, quem é o Douglas Marchetti na questão, na vivência pública, na vivência privada, familiar, enfim, um tempo para você se apresentar para a nossa população. Bom, daí o Douglas, ele nasceu em Rio dos Cedros, mas sempre foi timboense. Nasci em Rio dos Cedros em detrimento do hospital, né? O hospital era referência, maternidade. Tinham 2 médicos que fizeram, acho que a maioria dos partos aqui da nossa cidade e região, que o Dr. Telmo Bastos e também o João Pedro Lobato. Eu nasci pelas mãos do Dr. João Pedro Lobato no Hospital de Rio dos Cedros, mas sempre morei na comunidade do São Roque, né? Sempre fui timboense. Então eu tive uma infância muito simples, uma infância muito humilde, mas que através dos conselhos do meu avô, do meu opa, da minha oma, do meu pai, da minha mãe, me ensinaram muito, né, com relação ao caráter, à honestidade, aos verdadeiros valores, os princípios, né? Eu cresci, né, tendo muita disciplina em casa. Então a minha infância sempre foi muito regrada, né, umas brincadeiras simples da comunidade, né? Eu costumava descer os morros de carrinho de rolimã com as folhas de coqueiro, às vezes se arrebentava todo, né? Jogando bola nos pastos descalço, tinha que parar diversas vezes durante o jogo para arrancar os espinhos, né, que era só roseta, lembra da roseta? Então a gente tinha que arrancar os espinhos. Então as brincadeiras, ia pescar, as brincadeiras que a gente tinha, mas tudo muito regrado, tudo com muita disciplina, né? Eu vinha da escola, então tinha que tirar o uniforme, porque não podia estragar e sujar o uniforme da escola, tinha o horário para almoçar, depois eu tinha que ajudar nos afazeres da casa, porque a mãe e o pai sempre trabalharam fora, a mãe sempre trabalhou fora também, então ela costumou trabalhar sempre no primeiro turno, então ela saía de madrugada, voltava para casa de ônibus por volta das 2 da tarde, então eu tinha que deixar a casa meio que em ordem, porque quando a mamãe chegasse, tudo tivesse meio organizado, né? E essa disciplina fez com que eu crescesse muito organizado. Hoje eu prezo muito pela organização e pela disciplina. Por quê? Porque eu trago isso de casa. Então tinha horário para brincar, tinha horário para vir para dentro de casa, para tomar banho, para fazer as tarefas, para tudo. Tinha um acompanhamento. Ajudava também nos afazeres junto com a oma, com o opa, né? Meu avô sempre foi pedreiro, né? Minha oma cuidava do lar, ela era do lar, então eu ajudava a fazer trato, picar trato, tratar os animais, tratar o porco, vaca, galinha, ajudava a tirar leite. Quando nascia o bezerro era uma maior alegria, porque eu ia lá dar o trato leitinho pro bezerro, daí dava nome pro bezerro. Então isso tudo eu aprendi em casa, né? Então essas coisas, esses valores, eu guardo até hoje, né? E tenho muita saudade disso, inclusive. Então foi assim que eu cresci, estudei no São Roque, depois fui para o Rui Barbosa, depois fiz processos gerenciais de comércio exterior, não finalizei, porque a minha vida sempre foi muito corrida, sempre foi de muita luta, de muita batalha. Eu costumo dizer que a minha vida sempre foi assim.
cobra o escanteio, corre para cabecear, faz a defesa, se a bola sai eu sou o gandula, né? Então, mas isso me ensinou muito na vida, como eu já disse, né? Então, a partir do momento da minha adolescência eu queria trabalhar. Então, meu primeiro emprego, a oportunidade que eu tive foi através do meu avô. Ele era pedreiro, ele disse, olha, você pode trabalhar comigo como servente. E ali eu aprendi muito também, porque meu avô foi militar, então sempre teve uma vida também muito regrada, disciplinada mesmo, né? Então ele disse, olha, você pode trabalhar comigo, mas tem as regras, vai ser assim, assim, assim. Não, eu estou disposto. Mas e aí, Odair, primeiro dia que a gente foi trabalhar na obra, que eu fui com ele, 6 da manhã tinha que sair de casa, de bicicleta, frio, um frio de rachar. Chegamos lá no serviço, porque ele era assim, 6h30 tinha que começar a deixar tudo pronto, porque às 7 ele começava o trabalho, e a partir do momento que ele começasse, que contava as horas. O preparo do serviço ele não contava, porque ele não achava justo, né? Então o justo é a partir do momento que efetivamente eu estou trabalhando. Então a gente chegava cedo, mas daí naquele frio eu tinha que juntar o saco de cimento que tinha ali, fazer fogo para esquentar as mãos, porque doía demais, não dava para trabalhar, né? E assim eu comecei. Então ali eu aprendi muito também. Depois eu fui para o setor metalúrgico, depois tive a ideia e encontrei na minha adolescência, acabei encontrando a Josiane, né, que foi minha namorada, minha única namorada, que hoje estou casado, inclusive há 21 anos, né, namoramos 5 e estamos casados há 21, e aí encontrei a Josiane, a gente acabou tendo a ideia de ter uma vida sozinhos, começamos um empreendimento que não deu muito certo, né, ali eu quebrei um pouco a cara, não foi por culpa nossa, foi por inadimplência, por diversas situações que ocorreram. Ali também, com isso tudo, eu aprendi muito na vida. Passamos por uma série de dificuldades gigantes, difíceis, né, que nos levaram a uma condição de vida bem difícil mesmo, e com orgulho de pedir ajuda para a família, de pedir dizendo que eu estava passando por aquela dificuldade. A gente passou por uma situação bem complicada no nosso relacionamento e em casa, né? Posso dizer até que chegamos ao ponto quase de passar fome. Isso foi lá ao longo dos meus 17, 18 anos, e com isso tudo, com essas experiências de vida, apanhando, vivendo, sendo disciplinado, tendo que vencer as dificuldades, as barreiras, desde cedo, desde novo, né? Passei por uma série de problemas de saúde, inclusive. Isso tudo fez eu crescer, né? E ter essa grande experiência para hoje viver uma vida com mais maturidade, né? E aí, a partir daí, nós conseguimos vencer depois, né? Conseguimos um novo empreendimento, que foi através de um determinado produto que nós vendíamos de porta em porta. A gente saía de porta em porta vender aqui na cidade, região, no Alto Vale, enfim, eu, minha esposa, meu pai e minha mãe ajudando também. E aí, a partir desse momento, nós conseguimos um novo empreendimento, que foi o segundo, e que está aí até hoje, né? Que começamos na garagem de casa, trabalhando com um computador, uma mesa e um pequeno estoque, através de uma empresa que acreditou no nosso projeto, a Link Comercial, que nós temos uma relação comercial até hoje em Pomerode, e a partir daí nasceu então um novo empreendimento. E hoje, a partir de um produto que eu importava na época, que eu tinha a ideia de trazer, hoje nós temos mais de 100 itens, nós temos uma empresa estabelecida no Bairro das Nações. Hoje a gente gera emprego, a gente gera renda. Hoje, graças a Deus, estamos bem estabelecidos, uma empresa sólida, familiar, pequena, mas uma empresa bem sólida. E aí nós construímos esse nosso projeto, né, na vida privada. Então, foi a minha vida, resumidamente, foi isso, né? Então, sou casado há 21 anos, não tenho filhos, mas não tenho filhos porque eu não pude, a gente não pôde ter, né? Minha esposa tinha um problema de saúde, e no ano passado, inclusive, teve que ser submetida a uma grande cirurgia, né? Feita no Hospital Santa Isabel por uma boa equipe. Graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu resolver o problema, mas isso fez com que nós não pudéssemos ter filhos. Mas não quer dizer que nós não somos apaixonados por criança, né? Minha esposa, inclusive, é apaixonadíssima por criança, e por diversas vezes a gente conversa e pensa
até mesmo em adotar, né? A adoção é algo que sempre nos chama a atenção, mas também é uma decisão que a gente precisa tomar. A gente sempre conversou a respeito disso. Nós queríamos ter o nosso filho, a gente não pôde, né? Por uma questão de problema de saúde mesmo. Então ela fez a cirurgia, resolveu o problema, graças a Deus está bem, né? Está com saúde, e a gente pensa, quem sabe, numa adoção futura. Então, resumindo, a minha vida foi isso, né? A minha infância, minha adolescência, minha juventude, e a partir daí, Odair, surgiu a oportunidade de ingressar na vida pública, através de um convite de ser candidato a vereador. Eu sempre fui motivado pelas causas sociais, sempre atuando nas causas sociais através dos trabalhos da igreja, através dos trabalhos da associação de moradores, ajudando, né, a vulnerabilidade, aquelas pessoas que precisam de atenção. Por quê? Porque eu já passei por situações difíceis, eu já passei por situações que me fizeram procurar ajuda, né? Procurar alguém que me estendesse a mão. Então, hoje eu vejo diversas situações que nos comovem. Nem tudo a gente pode e consegue fazer de acordo com aquilo que nós gostaríamos de fazer, né? Não dá, né? A gente tem um limite, mas a gente tenta no máximo possível procurar ajudar, procurar contribuir, né? Para que as pessoas tenham uma vida melhor, para que as pessoas consigam encontrar o caminho, para que as pessoas consigam, né, ter uma esperança, porque às vezes é só isso que ela precisa. Quando eu estava vivendo aquele processo difícil da minha vida, eu tive que encontrar alguém que me dissesse: vai dar certo, você vai vencer, você vai dar a volta por cima, você vai conseguir sair dessa situação, e eu vou estar aqui do teu lado para te ajudar. Se não fosse isso, talvez eu nem estaria mais aqui, porque eu não tenho vergonha em dizer que eu tinha vontade, naquela ocasião, de devolver a minha esposa para a família dela e dar cabo da minha vida, porque eu dizia assim: eu sou um frustrado, mas eu consegui dar a volta por cima e consegui vencer. Hoje eu venci. Tenho orgulho em dizer isso, junto com a minha esposa e com a minha família. Minha mãe, que hoje sempre me apoia, me acompanha, minha irmã, meu falecido pai, que infelizmente a Covid levou, meu opa, minha oma, meu nono, minha nona, toda a minha família. Era muito família. Inclusive, meu avô morreu nos meus braços no hospital. Minha avó morreu enquanto eu estava com ela também no hospital. Meu avô morreu com eu falando com ele, dizendo: opa, pode ir tranquilo que vai ficar tudo certo. O opa fez o que pôde pela gente e eu agradeço imensamente. E o opa pode descansar em paz, porque a gente vai cuidar de tudo aqui. E assim ele deu o último suspiro e faleceu. Assim foi com a minha sogra, quando estava viajando com ela. Infelizmente, um grave acidente, ela acabou falecendo, mas estava com ela numa viagem. Assim foi com meu sogro, quando eu levei ele para o hospital, e ele faleceu lá no hospital quando estava com ele, com meu cunhado, e assim por diante. Meu pai, infelizmente, não pude dar um abraço nele, porque ele estava na UTI com Covid, eu não podia ter contato com ele. Eu só conversei com ele por telefone quando ele disse que estava indo para a UTI, e ele falou para mim: cuida da mãe, cuida de tudo, porque eu estou indo para a UTI. E eu só tive que dizer para ele: pai, fica em paz, se apega com Deus que vai dar tudo certo. Ali rasgou meu coração, foi difícil, eu chorei demais quando desliguei o telefone, mas eu não tinha o que fazer. Eu não podia ir lá arrombar as portas do hospital para dar um abraço nele e dizer: pai, eu estou aqui. Isso até hoje é algo que me machuca demais, mas a gente tem que levar a vida, tem que ir em frente. Então, Odair, a minha vida sempre foi dentro desse contexto. E a política faz com que eu possa olhar com essa sensibilidade para as pessoas. Então, através disso eu fui convidado. Disputei a primeira eleição, não venci, fiquei suplente, tive a oportunidade de assumir. Depois eu fui convidado a ser candidato novamente, né? E é claro que é algo que me motivou, né? Porque eu sei que percebi também que através da política a gente poderia contribuir ainda mais, né? E aí eu acabei sendo candidato de novo, fui eleito pela primeira vez pelo PP, fiz 848 votos em 2012, e aí comecei o meu trabalho efetivamente. Comecei a me deparar com os problemas das pessoas, com os anseios das pessoas, principalmente no que mais machuca as pessoas, que é a saúde, né? Onde as pessoas às vezes estão na fila de espera de um exame, de uma cirurgia, precisam encontrar um médico às vezes e não consegue, né? Não tem o acesso, precisa às vezes do medicamento, vai na farmácia básica, não tem, e aí ela tem que tomar a decisão. O que eu vou fazer? Eu tenho uma renda familiar que ela é específica para eu conseguir
pagar o aluguel, colocar comida na mesa, ter o sustento do meu lar, dar um lazer para minha família, poder dar uma qualidade de vida para minha família. E quando eu não encontro aquela medicação, eu preciso tirar daquele sustento familiar e preciso comprar um medicamento. Isso acontece também aqui na nossa cidade, eu me deparei com isso, né? E aí, a partir daí, então, essa pessoa precisa decidir, olha, a gente vai deixar de comprar um item básico aqui, ou vamos deixar de dar um tênis novo para o meu filho, né, que precisa, que está indo para a escola, ele vai ter que continuar com o tênisinho velho dele, porque eu preciso comprar o remédio. E aí a gente começou a se deparar com esse tipo de situação, a gente começou a se deparar com isso, e aí isso foi me motivando ainda mais. Embora que enquanto vereador, a gente não consegue resolver o problema. A gente pode pedir, pode cobrar. A vereadora Gilmara hoje está aqui, é prova disso. A gente pode cobrar, a gente pode pedir, a gente faz indicação, a gente manda documento, a gente cria ferramenta às vezes, muda a legislação, cria legislação, fiscaliza, faz o que dá. Mas quem tem a caneta na mão é o prefeito. Ele que vai decidir. E aí você está justamente tentando ir para o outro lado agora. Exatamente. E aí surgiu a possibilidade, depois de ser pré-candidato a prefeito, acabei sendo preterido dentro do partido, acabei não sendo candidato, bateu na trave. Não foi porque eu não quis, foi porque o partido assim decidiu, né? E aí acabei depois, em 2020, novamente me colocando à disposição. O prefeito atual decidiu ir à reeleição e eu respeito. Acabei criando um outro projeto para buscar uma viabilidade. Fui a candidato a vereador novamente, me reelegi. E a partir daí eu disse, não, 2024 pode ser então esse momento. Deve ser esse momento. E eu vou construir o nosso projeto. Um projeto que não é meu, mas um projeto de pessoas que acreditam em mim, um projeto de pessoas que estão comigo desde o primeiro dia que eu me envolvi na política, de pessoas que confiam no meu trabalho, de pessoas que pedem para o Douglas se colocar à disposição. Eu não sei se essas pessoas vão se tornar a maioria para eu ser o prefeito, mas essas pessoas clamam e, em respeito a elas, eu estou me colocando à disposição, sim. E aí, dentro desse caminho, na criação desse projeto, né, de compor uma majoritária, foi onde começou uma construção, então, através de partido, né, onde nós tivemos um partido que deu total autonomia, que deu carta branca para poder trabalhar sem amarra, sem rabo preso, sem depender de ninguém, sem interferência de ninguém, sem dever nada para ninguém. É um projeto que a gente pode construir com muitas mãos, com muita ajuda, mas pode construir da maneira que a gente achar mais conveniente, achar melhor. Então, nesse caminho, tive a grata satisfação de encontrar a Gilmara que se identificou, e eu me identifiquei com ela em muitas pautas, na pauta da vulnerabilidade social, principalmente nas questões que envolvem a mulher, o idoso, o adolescente, na causa animal, né, que nós precisamos ampliar aqui, criar um departamento de bem-estar animal na cidade de Timbó, né, que tem essa sensibilidade da mulher, né, trabalhando junto aos principais pautas e os projetos. Não tem um ditado, Odair, que diz o seguinte: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Isso não serve só para casamentos, acho que serve para a vida pública também, serve também para a iniciativa privada. Hoje eu tenho a minha empresa onde está lá a minha esposa. Minha esposa está dando todo o suporte lá. Ela tem um olhar diferente do meu. Por mais que eu tenha a experiência de gestão, tanto pública, em 12 anos de vereança, trabalhando próximo da comunidade, dentro do executivo, no legislativo, eu conheço tudo, Odair. Eu sei cada detalhe da administração pública, eu conheço cada pasta, cada secretaria. Eu sei onde estão as principais deficiências e dificuldades da comunidade. Eu sei o que precisa fazer para mudar, para alterar, onde precisa melhorar. E eu também tenho a experiência da iniciativa privada, que entre erros e acertos nós chegamos até aqui e chegamos com uma empresa de sucesso. Ela proporcionalmente é pequena, mas é uma empresa de sucesso. E eu tenho essa experiência, gera emprego, gerenciamos uma equipe, e hoje eu tenho minha esposa lá que comanda e me ajuda. Então, quando eu tenho às vezes um olhar para alguma dificuldade, algum problema, alguma situação, que eu encontro às vezes ali alguma dificuldade, ela chega, dá uma opinião, e a opinião é certeira. Porque o olhar dela, a sensibilidade que ela tem de enxergar o problema é diferente da minha. E às vezes a opinião dela se encaixando com aquilo que eu penso, a gente chega na solução do problema.
Então é por isso que eu acredito muito na força da mulher, né, em trabalhar junto esse projeto. E aí, a partir daí, a gente conseguiu construir uma grande nominata também de pré-candidatos a vereadores. Não tivemos dificuldade. Por quê? Porque as pessoas de bem, elas estão aí à disposição. O que precisa fazer é incentivá-las. Mostrar para ela que a política é a solução para nós termos dias melhores, termos um futuro melhor. E a partir do momento que a gente chega numa pessoa, conversa com ela, e a gente consegue motivá-la para isso e mostrar o caminho para isso, ela é incentivada, ela se incentiva. Nasce dentro dela uma esperança. E é aí onde as pessoas se colocam à disposição. Então a gente não teve problema em construir. Graças a Deus as pessoas nos procuravam, inclusive, para dizer, olha, eu quero ser pré-candidato a vereador, eu quero contribuir. E com isso a gente conseguiu construir uma grande nominata de vereadores no União Brasil, no PSD e no Podemos. Inclusive no Podemos nós temos o vereador Adriano, que é um grande parceiro e que eu tenho uma gratidão imensa, porque sempre também contribuiu e me ajudou, esteve do meu lado. Teve um evento aí no Água Verde que reuniu muita gente, né, no lançamento aí da pré-candidatura. Fizemos no ano passado, Dair, em 2 de dezembro, um grande evento onde nós nos reunimos para convidar os nossos amigos, né? Foi uma churrascada, vendemos, foi pago, inclusive. Foi pago. Claro que o valor para pagar os custos, né, para não obter lucro, não foi o nosso objetivo, né? Fizemos um acordo, inclusive, com a diretoria do Água Verde, na qual eu quero agradecer, tenho um carinho gigante pelo Viggo Stark, que foi meu diretor da Câmara, enquanto fui presidente da Câmara durante 1 ano e meio, né? Por um determinado período foi o Genésio Schlomp, né, um grande amigo da família, inclusive, um dos primeiros professores, salvo engano, o primeiro de São Roque, ele da escola. Então ele tem uma relação familiar muito grande, o Genésio Schlomp, que me ensinou demais dentro da Câmara de Vereadores, foi um professor. A gente, inclusive, apelidou ele de enciclopédia ambulante, porque ele ensinava demais a gente. E depois ele teve que sair, né, pela idade, por alguns problemas de saúde, que eu tenho uma gratidão gigante. Se ele estiver me ouvindo, um grande abraço e um beijo no coração de Genésio, que eu tenho uma gratidão enorme por ele, gosto demais. E depois veio o Viggo Stark, foi um grande parceiro também, um grande amigo, né, não somente da política, mas do esporte também, um grande incentivador do esporte amador, na qual eu sou apaixonado, vivo nos finais de semana, né, aos encontros do esporte, nas competições, futebol e diversas modalidades, porque é uma das minhas paixões. Isso não é da questão só política, eu trago antes da política e vou levar para a vida. A partir do momento que eu não estiver mais na vida pública, o esporte, com certeza eu vou estar sempre participando, ajudando, contribuindo. Então o Viggo Stark também foi um grande parceiro e eu quero agradecer a parceria com o Esporte Clube Água Verde. Pois é, a gente já está com 21 minutos e meio da nossa conversa aqui. Rapidinho, para daqui a pouco já ir para as considerações finais. União Brasil, como é que foi essa parceria com a União Brasil? União Brasil foi um partido que, através do deputado Fábio de Jaraguá, como já disse anteriormente, nos deu essa oportunidade de nós construirmos o nosso projeto, um projeto viável, um projeto que nós prezamos pelos verdadeiros valores, valores que eu não abro mão, que são os valores da família, os valores cristãos, os valores que a gente precisa levar para a vida e também para a vida pública. Ele nos deu total autonomia, né, de nós trabalharmos esse nosso projeto, sem, como eu já disse anteriormente, sem amarras, sem rabo preso, sem interferência de ninguém. Não é um projeto que tenha interferência de alguém dentro desse projeto, que diga, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ir por esse caminho. Não, esse é um projeto que eu já trago de tempo, com uma vontade que eu tenho, vontade de fazer da minha cidade de Timbó dar um salto de desenvolvimento ainda maior. A gente sabe que existem problemas que a gente precisa resolver. As gestões passadas todas fizeram um bom trabalho, a gestão anterior, a gestão atual, todas fizeram um grande trabalho, dentro das suas possibilidades. Agora, deficiências sempre vão ter. Hoje nós temos uma deficiência, inclusive, com relação
Hospital Oasi tem muitas reclamações, por exemplo, né? O pronto atendimento. O que a gente precisa fazer? Ampliar. O pronto atendimento, quando foi criado em 2012, ele atendia 40 mil habitantes. Hoje nós estamos com quase 50. A população regional também aumentou. Existe um déficit financeiro que precisa ser equalizado e existe também uma questão de ampliação, não só de estrutura física do pronto atendimento, mas humana. Não dá para a gente querer criar uma outra estrutura fora do hospital, por exemplo, e nós criar um problema de sustentabilidade para o Hospital Oasi, voltando no passado um problema que nós já tínhamos. Nós precisamos criar alternativas para melhorar o atendimento no hospital, dar oportunidade a isso, para que a nossa comunidade seja bem atendida, mas trazendo também para o hospital a sustentabilidade necessária, que é o nosso grande objetivo. Nós temos um hospital que é referência, a gente precisa melhorar essa questão da saúde. Então a gente encontra muitas dificuldades. Planejamento, por exemplo, alvará precisa ser liberado em horas, não em semanas ou meses. A gente precisa fazer com que os nossos investidores permaneçam aqui na nossa cidade com vontade de empreender aqui. Infraestrutura, turismo, saneamento, em vários sentidos. E isso tudo através dos nossos objetivos e do nosso projeto, União Brasil deu carta branca. Disponibilizou o partido e disse: construam um projeto de vocês. E vocês terão total autonomia. E não haverá interferência. Não haverá interferência. Ou seja, o que o município decidir estará decidido. Então, a partir daí, eu acabei acordando e acertando com a União Brasil, na qual eu devo gratidão ao deputado Fábio. E, juntamente com isso, quero agradecer também o PSD, através do deputado Napoleão Bernardes, através do presidente estadual do partido, Heron Giordani, que nos deu também essa possibilidade de nós trabalharmos esse projeto. E também não posso deixar de agradecer a deputada Paulinha do Podemos, que também deu carta branca para que eu saísse do Podemos, ingressasse no União Brasil, e dizendo: estaremos juntos no mesmo projeto. Então, agradeço a todos por essa oportunidade. Muito bem, olha, está fechando o nosso tempo aqui. Quero agradecer imensamente o Douglas e também a Gil, né? A Gil esteve presente aqui, sendo referenciada, terá também a sua oportunidade de conversar com a gente. Douglas, um abraço para você, obrigado pela participação aqui no nosso ciclo de entrevistas. Agradeço a oportunidade, Odair, agradeço a Rádio Cultura, agradeço imensamente a Gilmara, que me acompanha aqui e entendeu hoje de que a entrevista seria com os pré-candidatos. Ela disse: não, eu vou estar junto contigo, do teu lado, dando total apoio. Quero agradecer imensamente essa parceria. Tenho certeza que nós vamos fazer um grande projeto e um bonito projeto para a cidade de Timbó. E a comunidade, assim, merece, se assim desejar, estaremos à frente da prefeitura. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e uma excelente semana a todos aí, um excelente feriado, né? Amanhã é feriado. Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. Gilmar, um abraço para você, obrigado aí pela participação também. Daí também agradecer a oportunidade, o espaço, né? E agradecer principalmente ao Douglas pela confiança e também, né, desde sempre, por querer ter uma mulher do lado dele caminhando, né? Quem sabe rumo à vitória em outubro de 2024. E também aqui aproveitar para desejar os parabéns a todos os trabalhadores, porque amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Obrigado, Odair. Muito bem, são 8 horas mais 48 minutos. Agora um recado da The Flash para você. Vendeu, comprou, a Flash entregou. Para sua empresa, seu e-commerce, sua vida. Variedade em transportes, rotas diárias, mais de 70 cidades atendidas em Santa Catarina e agora também Curitiba e região. Flash, mesmo dia. Peça pela manhã, nós entregamos à tarde. Flash Go, dedicado e compartilhado. Temos a solução de transporte expresso perfeita para você chegar lá. Para saber mais, acompanhe nossas redes sociais Flash Serviços ou acesse flashserviços.com.br. Solicite sua coleta, cotação ou rastreie seu transporte. Fone 3382-2884. Timbó, Flash Serviços. É urgente? Chama a gente! Estão abertas as inscrições para o Fundo Social da Sicredi Vale Litoral. Entidades e associações sem fins lucrativos que promovam desenvolvimento social na região de atuação da cooperativa podem inscrever seus projetos no Fundo Social. As inscrições vão até o dia 12 de junho e podem ser feitas no site sicredi.com.br/na comunidade. Consulte o regulamento ou converse com o seu gerente. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Hoje, honramos o trabalho árduo e a dedicação de cada indivíduo que contribui para construir um mundo melhor. Feliz Dia do Trabalho. Uma mensagem